Aqui, dados fresquinhos do desemprego, e parece que a notícia é boa, Ju. Bom dia para você. É muito boa. Caiu de novo o desemprego no Brasil. Megali, bom dia para você, bom dia para Sheila, para Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes, especialmente aí em João Pessoa. A taxa de desemprego que o IBGE divulgou agora há pouco no país, em maio, ficou em 6,2%. É uma taxa de desemprego no menor patamar da história, renovando os recordes. O último levantamento do IBGE, até abril, apontava uma taxa de 6,6, agora 6,2, e comparando com o mesmo período do ano passado, que é sempre importante a gente comparar com períodos similares, porque tem momentos em que há contratações são mais fracas, né? Final do ano acelera, porque é Natal. Então, comparando com o mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego estava 7,1%. Agora, então, 6,2% taxa de desemprego no país, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Para vocês terem uma ideia do que significa 7,1% do ano passado para 6,2%, significa que a gente tem agora no país um número aqui de desempregados que diminuiu no confronto aqui com o mesmo período do ano passado em 7 milhões e 800 mil. O número de pessoas ocupadas, ou seja, que conseguiram trabalho de um ano para cá, está em 2 milhões e meio a mais. A gente pode olhar que tipo de trabalho é, se as pessoas estão satisfeitas com o salário, que é uma discussão sempre importante, né, no Brasil, que os salários eles nunca são suficientes para o custo de vida, mas quando a gente olha que salários também, há um crescimento acima da inflação em torno de 3%. Se você pensar que a inflação média está em torno de 5,2%, os salários eles estão crescendo aqui acima da inflação, né? O duro aqui é mais inflação de alimentos, tá? Porque os alimentos subiram muito, né? Estão muito caros, a inflação de alimentos está perto aí de 8% nos últimos 12 meses, então os salários eles sobem, mas eles são corroídos, porque sobem quase que a mesma coisa do que subiu o preço de alimentação, né? Por isso que muitas vezes também a gente não sente que a situação de renda está melhorando por conta da inflação alta, e principalmente de alimentação, que pesa muito no orçamento das famílias de baixa renda. Agora, o que é importante a gente olhar daqui para frente? Essa inflação precisa baixar, né? Antes de mais nada, porque não adianta a gente ficar crescendo, e é isso, a inflação vai corroendo o poder de compra, e aí a gente vê que a economia não consegue se sustentar. Os números, tanto da inflação quanto da economia, eles estão apontando que, a partir de agora, na segunda metade do ano, a gente deve ter um crescimento reduzido. A economia deve crescer menos, aos poucos o mercado de trabalho também ele vai gerando menos vagas, para que a inflação também ela vá cedendo nos próximos meses. E com isso, é como se a gente estivesse, nesse momento, fazendo um ajuste de rota, né? A inflação subiu muito, a economia estava muito aquecida, e agora a expectativa é que haja um ajuste para que a gente possa ter um crescimento mais sustentável com inflação baixa. Agora, qual é o risco daqui para frente, né? É o risco eleitoral, porque ano que vem, eleição sempre tem risco de estimular de novo demais a economia e gerar inflação de novo. E o outro risco é esse caos que a gente está vendo aí no Congresso Nacional, uma luta, uma disputa de poderes que só tende a se acirrar por conta de interesses eleitorais, né? O país precisa de tranquilidade, né, para a gente poder não ter incertezas que façam a situação piorar, porque a gente está vendo a situação começar a se ajustar da inflação aí, principalmente, né? Então, minha preocupação é, como eu sempre falo aqui com vocês, os políticos estão sempre pensando nas próximas eleições, nunca nas próximas gerações. Eu lembro da frase do Mário Covas, que dizia que político com P maiúsculo pensa nas próximas gerações, o político com P minúsculo pensa nas próximas eleições. Acho que sabemos quais são os nossos políticos em geral, não todos.